O que está acontecendo no Oriente Médio pode mudar o mundo como o conhecemos. E poucos ousam dizer isso. É preciso alcançar uma mudança de regime, e no lugar do regime atual, é necessário um que siga a nossa agenda. Estaríamos dispostos a eliminar todas as suas capacidades de enriquecimento nuclear, eliminar os mísseis balísticos iranianos e cortar a ajuda a grupos como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Mas esses objetivos só podem ser alcançados através de uma mudança de regime, com a instalação de um governo que colabore com os Estados Unidos e Israel. E até agora, estamos longe de conseguir isso. Na verdade, a situação parece estar indo na direção oposta. É difícil visualizar como os Estados Unidos e Israel poderiam vencer esta guerra, e isso explica por que o Irã tem interesse em que ela se prolongue. A estratégia iraniana é clara: impor custos aos americanos para garantir concessões, incluindo a garantia de que não serão atacados novamente. Na perspectiva iraniana, prolongar o conflito lhes dá mais influência. Os israelenses e americanos esperavam uma vitória rápida e decisiva, alcançando seus objetivos em pouco tempo. Mas ao não conseguirem isso, primeiro com a estratégia de decapitação no primeiro dia e depois com a fracassada estratégia de punição nas últimas 3 semanas, o conflito se arrasta. Para o Irã, isso significa mais poder de negociação. Nos últimos dias, o Irã alertou grandes corporações americanas na região, Lockheed Martin, Boeing, Exxon, para que evacuem. Isso faz parte de uma estratégia mais ampla, atingir alvos comerciais e militares nos países do Golfo, incluindo bases navais e aéreas no Bahrein e na Arábia Saudita. A intenção é clara: convencer os estados do Golfo de que manter uma relação próxima com os Estados Unidos e até mesmo com Israel é arriscado e que eles deveriam se distanciar de Washington. No entanto, por enquanto, não há indicações de que essas bases americanas serão fechadas. Os estados do Golfo estão irritados com o Irã, mas também com os Estados Unidos, sentindo-se arrastados para um conflito que não provocaram. Quando a guerra terminar, eles terão que decidir se permanecerão aliados de Washington ou se aproximarão de Teherã. E isso pode incluir a possibilidade de adquirir armas nucleares. A Arábia Saudita declarou que, se o Irã obtiver armas nucleares, eles também as buscarão, mesmo que seja financiando projetos no Paquistão. O Estreito de Hormuz é outro fator crítico. Mantê-lo fechado oferece ao Irã um enorme poder de negociação. A nova liderança, com o Ayatollah Khamenei à frente, declarou explicitamente que o manterá fechado até que um acordo negociado seja alcançado. Embora os Estados Unidos possam lançar bombardeios, o Irã tem a capacidade de sustentar esse bloqueio e atacar qualquer embarcação que tente transitar, bem como alvos de petróleo e gás, que são grandes e estratégicos. O governo Trump fala em enviar forças navais europeias, chinesas, japonesas e sul-coreanas para abrir o estreito. Mas a realidade é que essa operação seria extremamente arriscada. A capacidade do Irã de suportar danos e continuar com sua estratégia supera a capacidade dos Estados Unidos de infligir um impacto decisivo apenas com bombardeios. Historicamente, bombardeios não produzem mudanças de regime. O Irã pode retaliar atacando tanto Israel quanto as forças americanas na região. A escassez de mísseis defensivos em Israel e a limitação dos recursos americanos reforçam essa vantagem. As forças iranianas possuem um grande arsenal de mísseis balísticos e drones, enquanto a defesa do inimigo é limitada. Isso significa que, em um conflito prolongado, o Irã mantém uma clara vantagem tática em termos de capacidade de ataque sustentado versus defesa. Recentemente, os ataques americanos à ilha de Karg não foram um golpe decisivo. Alvos militares foram atingidos, mas a infraestrutura econômica, incluindo o petróleo, foi deixada intacta, evitando uma retaliação devastadora do Irã na Arábia Saudita ou no Kuwait. Tomar a ilha seria extremamente complexo. Exigiria cruzar o Golfo Pérsico a uma distância considerável da costa saudita, expondo qualquer força invasora a ataques diretos iranianos. Estamos, portanto, em um conflito de atrito. Nenhum dos lados escalou a ponto de destruir completamente os recursos estratégicos do adversário, mas ambos buscam desgastar o outro. A guerra de atrito está em andamento, e os Estados Unidos e Israel buscam uma escalada inteligente para tentar vencer. Enquanto isso, o Irã aproveita cada oportunidade para reforçar sua posição, mantendo um controle firme sobre sua estratégia e território. O Irã não está apenas jogando com uma vantagem militar, mas também com influência política. Sua estratégia não se limita ao campo de batalha. Ela é projetada para pressionar os Estados Unidos, Israel e os países do Golfo
a aceitarem um acordo que garanta seus interesses de longo prazo. Isso inclui manter seu programa nuclear sob relativo controle, preservar sua capacidade de mísseis balísticos e sustentar o apoio a seus aliados regionais, como o Hezbollah e o Hamas. Em nível estratégico, o Irã entende que a percepção de força é tão importante quanto a capacidade real. Cada manobra, cada aviso às corporações americanas ou cada ameaça no Estreito de Hormuz serve para demonstrar que eles não podem ser facilmente quebrados. O prolongamento do conflito reforça essa narrativa. Enquanto os Estados Unidos e Israel buscam vitórias rápidas, Teherã está construindo um cenário onde eles determinam o ritmo e os termos de qualquer resolução. Em Israel, a situação está gerando uma crescente pressão política. Os constantes ataques com mísseis e drones minaram a confiança do público na capacidade das forças de defesa de garantir segurança total. O governo israelense se encontra em um dilema: intensificar as operações correndo o risco de provocar uma retaliação ainda mais severa, ou exercer contenção, aceitando que o conflito possa se prolongar e se tornar uma guerra de desgaste que afete sua estabilidade interna. Por sua vez, os Estados Unidos enfrentam um cenário semelhante. As bases no Golfo estão sob ameaça constante e, embora não tenham sido atacadas diretamente de forma significativa, o risco é palpável. Cada decisão de enviar mais tropas ou recursos militares é acompanhada por um cálculo político interno. O público americano não tolera facilmente baixas prolongadas em conflitos que parecem estagnados ou sem um objetivo claro. Enquanto isso, os países do Golfo, tradicionalmente aliados próximos dos Estados Unidos, estão cada vez mais cautelosos. A guerra os lembra dos custos de se alinharem completamente com Washington contra um adversário determinado. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros estados devem equilibrar a cooperação militar com a necessidade de proteger seus interesses econômicos e territoriais. Essa dinâmica pode abrir oportunidades para o Irã, que busca capitalizar qualquer fissura na aliança regional. Um ponto crítico que emerge é a vulnerabilidade das rotas comerciais. A economia global depende do petróleo e do gás que passam pelo Golfo Pérsico, e qualquer interrupção poderia desencadear uma crise energética internacional. O Irã sabe disso e usa isso como um instrumento de pressão. Cada ameaça ao Estreito de Hormuz não é apenas uma mensagem regional, mas um aviso para o mundo inteiro de sua capacidade de influenciar a economia global. Finalmente, a diplomacia permanece em segundo plano. Embora os Estados Unidos, Israel e seus aliados estejam explorando opções diplomáticas, o Irã mantém uma posição firme. Sua estratégia combina ameaça, pressão e paciência. Eles sabem que podem resistir a um conflito prolongado enquanto desgastam o adversário e reforçam sua posição de negociação. Isso demonstra um claro planejamento de longo prazo, onde cada ação militar e política é avaliada não apenas em termos de impacto imediato, mas em como fortalece sua influência futura na região. O impacto deste conflito não se limita à esfera militar. No campo político, o Irã conseguiu se posicionar como um ator capaz de desafiar diretamente os Estados Unidos e Israel, erodindo a percepção de invulnerabilidade que esses países buscavam projetar. Cada ataque de míssil, cada demonstração de força no Golfo Pérsico é cuidadosamente calculado para fortalecer sua imagem interna e enviar uma mensagem à comunidade internacional. O Irã não está disposto a ceder a pressões externas. No Ocidente, a reação é de crescente preocupação. O governo dos Estados Unidos enfrenta críticas sobre a eficácia de sua estratégia regional, enquanto Israel lida com tensões internas que podem afetar decisões cruciais de segurança. A opinião pública começa a questionar a capacidade de ambos os governos de gerenciar um conflito que não é apenas militar, mas também geopolítico e econômico. Essa combinação de fatores transforma a situação em um complexo tabuleiro de xadrez, onde cada movimento exige precisão e cálculo estratégico. A diplomacia internacional desempenha um papel mais silencioso, mas não menos crucial. Países como Rússia e China observam atentamente, avaliando oportunidades para fortalecer sua influência no Oriente Médio. A pressão econômica sobre o Irã, os bloqueios e as sanções são recebidos com uma resiliência inesperada. Teherã está mostrando que pode suportar as tensões enquanto continua a expandir sua rede de aliados e a consolidar sua posição regional. Isso redefine os limites da ação ocidental e questiona a eficácia das táticas de pressão tradicionais. Finalmente, a dimensão econômica é um fator determinante. A ameaça às rotas de transporte de energia, o controle sobre o Estreito de Hormuz
e a capacidade de interromper temporariamente o fluxo de petróleo impactam diretamente os mercados globais. A volatilidade aumenta e, com ela, a influência do Irã se multiplica. Não se trata apenas de guerra, trata-se de poder estratégico, geopolítico e econômico. Em resumo, o que estamos testemunhando é um conflito que combina força militar, pressão política, resiliência econômica e sofisticação estratégica. O Irã conseguiu estabelecer um equilíbrio que lhe permite manter a iniciativa, enquanto os Estados Unidos, Israel e seus aliados enfrentam decisões cada vez mais complexas e arriscadas. A região está em um momento crítico, e qualquer erro de cálculo pode ter repercussões que transcendem as fronteiras do Oriente Médio, afetando diretamente a estabilidade global. Agora, se avaliarmos o prolongamento do conflito a partir de uma abordagem estratégica, fica claro que cada ator tem motivações distintas, mas interligadas. Para o Irã, o prolongamento da guerra não é um sinal de fraqueza, mas uma ferramenta de pressão. Quanto mais ela dura, maior seu poder de negociação e mais contundente sua mensagem internacional. Isso inclui alertas diretos a corporações estrangeiras e esforços para influenciar os estados do Golfo, sugerindo que a proximidade com os Estados Unidos pode ser custosa. Do lado americano, a pressão interna e externa é palpável. O governo enfrenta o dilema clássico de qualquer operação militar prolongada: equilibrar objetivos políticos com recursos limitados, sem perder a credibilidade com aliados e adversários. A falta de um plano claro, combinada com a complexidade das relações regionais, expõe vulnerabilidades que o Irã não ignora. Cada movimento americano é observado, avaliado e muitas vezes antecipado pelos estrategistas iranianos. Em termos de capacidade militar, a realidade também impõe desafios significativos. A superioridade tecnológica e o poder convencional dos Estados Unidos não se traduzem automaticamente em vitória estratégica. O Irã demonstrou uma notável resiliência diante de bombardeios e sanções. Sua capacidade de contra-ataque e sua inventividade tática mantiveram a região em um estado constante de tensão. Além disso, a dependência global de petróleo e gás amplifica a influência do Irã, já que qualquer interrupção impacta mercados e economias muito além do Oriente Médio. Outro elemento crítico é a percepção internacional. Atores como Rússia e China observam de perto como a dinâmica regional se desenrola, ajustando suas políticas externas. Consequentemente, a impressão de que os Estados Unidos podem não estar controlando efetivamente o conflito reforça a posição desses países, que veem oportunidades para forjar alianças estratégicas e expandir sua influência econômica e política na região. Nesse contexto, qualquer tentativa de escalada militar exige precisão cirúrgica. A experiência histórica mostra que campanhas de bombardeio massivas não garantem mudança de regime ou resultados políticos duradouros. Uma guerra de atrito pode desgastar capacidades, mas também pode fortalecer a legitimidade interna do país atacado, como evidenciado pela resposta da população iraniana a ataques contra infraestrutura e alvos culturais. Esse fenômeno, conhecido como efeito Rally Round the Flag, ou coesão nacional diante da agressão externa, joga a favor do Irã. Finalmente, as implicações econômicas não podem ser subestimadas. A ameaça às rotas de transporte de energia, a produção de petróleo e gás, bem como o impacto em fertilizantes e metais estratégicos, tem consequências globais imediatas. A interrupção desses recursos afetaria não apenas os países da região, mas também os mercados internacionais e as cadeias de suprimentos críticas para a economia mundial. Isso torna o Irã um ator capaz de projetar poder para além do militar. Sua influência econômica e estratégica é tangível e potencialmente disruptiva. Em conclusão, o que se observa é um conflito multifacetado: militar, político, econômico e diplomático. A capacidade do Irã de manobrar dentro dessas dimensões redefine a noção de poder regional, enquanto os Estados Unidos e seus aliados enfrentam decisões cada vez mais complexas. O cenário global exige precisão, experiência e estratégia. Qualquer erro de cálculo pode ter consequências duradouras para a estabilidade internacional.